Cristo, ele atrai o nosso coração. Acompanhamos em espírito o Senhor Jesus, seguindo o caminho que subia para Jerusalém. Até mesmo o semblante estampava a sua firme disposição de trilhar o caminho. Mas não demora e logo ele encontra com oposição. Numa aldeia de samaritanos, não querem acolhê-lo porque estava clara a sua determinação de seguir até Jerusalém. Lucas 9, versículos 51 a 53. Os discípulos que o seguem querem vingar-se dos moradores da aldeia, ordenando que desça fogo do céu sobre eles. Porém, ele prossegue firme no seu caminho. Queria cumprir a obra que o Pai lhe incumbira. Notem como se aplica a palavra do salmista. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Salmo 25, versículo 12. O Senhor escolheu o caminho do desprezo e seguiram para outra aldeia. Lucas 9, versículo 56. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas 13, 22. Eis que surge um novo obstáculo. Argumentando que Herodes queria matá-lo, os fariseus tentam demovê-lo do caminho. Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Versículo 31. O Senhor sabia melhor que os seus opositores que, conforme o desígnio de Deus, iria padecer a morte em Jerusalém. E quem era Herodes para disso demovê-lo? Uma raposa, para citar o próprio Senhor. Ele era uma das raposas que andam pelo assolado monte de Sião. Lamentações 5, versículo 18. E é bastante impressionante que o Senhor, depois de comparar Herodes a uma raposa, agora fale de uma galinha. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho, debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Versículo 34. Quão simples eram as suas ilustrações, e ainda assim eram palavras que revelavam profundezas e alturas. O seu lamento toca fundo em nosso coração, e deveríamos procurar compreender um pouco mais o que ocupava o Senhor nesses momentos. Eles não o queriam. As palavras dele expressam ao mesmo tempo lamento e acusação. E mais adiante são as lágrimas que exprimem a profunda dor do seu coração. Um pouco antes de ingressar em Jerusalém, o Senhor ainda se detém, perto da descida do Monte das Oliveiras, e chora ao contemplar a amada cidade. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido. Salmo 81, versículo 13. Porém, aqui também confirmou-se o que Davi diz em outro salmo. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Salmo 16, versículo 8. Por um lado, os esforços para reunir o povo tinham fracassado, mas por outro, a evolução dos fatos correspondia exatamente às profecias do Antigo Testamento. Mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado. Este notável trecho das Escrituras já se referia profeticamente à sequência dos acontecimentos. O Cristo havia de ser rejeitado, mas o rejeitado seria acolhido na glória, para ser então a salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, versículos 4 a 6. Derrota ou vitória? Em cumprimento à vontade de Deus, o Senhor prossegue o seu caminho. A sombra da cruz vai se projetando cada vez mais sobre o penoso curso.
Várias vezes os judeus haviam tentado prendê-lo com vistas a apedrejá-lo e matá-lo, mas primeiramente não era ainda chegada a sua hora. E depois, e isso também em conformidade com o propósito de Deus, ele havia de morrer numa cruz, aludindo já a esse tipo de morte. O Senhor havia dito: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." João 12:32. Com as palavras "levantado da terra", ele se referia à morte de cruz. A crucificação não era apenas um cruel procedimento romano para a execução da sentença de morte, era também um símbolo que exprimia desprezo e vergonha. Foi em função da alegria que lhe estava proposta que o Senhor se dispôs a suportar esta vergonha, e ele o fez. Louvado seja o seu nome por isso. Satanás pensou que com a cruz obteria a vitória, mas ela acabou sendo a sua maior derrota. Foi-lhe aniquilado o poder. E não somente isso, a intenção do poder das trevas, que era de riscar para sempre o nome do Senhor, reverteu justamente para o oposto. O rejeitado, o desprezado e o crucificado tornou-se aquele que atrai todos para si. E assim, a cruz veio a ser a base para uma das glórias do Senhor, aquela que consiste em fazer convergir todas as coisas sob um único senhorio, o de Cristo. Efésios 1, versículo 10. É o propósito do Pai glorificar a seu Filho desta maneira. Cristo é e será o divino elemento central, ou como expressou alguém, aquele a quem um dia crucificaram estava proposto para ser o objeto de atração universal e eterna. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, essa verdade é descrita especificamente. Ajuntar ou espalhar, ainda que o propósito de Deus esteja certo e determinado, não devemos perder de vista a responsabilidade do homem. O Senhor Jesus disse: "Quem comigo não ajunta, espalha." Até aquele dia glorioso, quando Cristo será o verdadeiro centro de todas as coisas, o Espírito Santo permanece na terra com o intuito de atrair muitos para Cristo e ajuntá-los para o mesmo fim. Ele convence pecadores e, uma vez que se tornam filhos de Deus, os reúne em torno de Cristo. Ao mesmo tempo, vale-se também de pessoas como suas ferramentas. Já nos Evangelhos, temos várias cenas que ilustram que Cristo é o ponto de atração, ao qual todos devem convergir. Tomaremos um acontecimento no qual isso é ilustrado. No Evangelho de João, capítulo 1, lemos a respeito do primeiro encontro de João Batista com o Senhor Jesus. "Eis o Cordeiro de Deus", foram as suas poucas, mas impressionantes palavras. Como resultado, 2 de seus discípulos deixaram-no e seguiram ao Senhor Jesus. João é aqui um exemplo de um autêntico servo. Ele atrai a alma para Cristo, recolhe-a para Cristo. O relato prossegue e cita André conduzindo o próprio irmão Simão a Jesus. A Escritura descreve esse gesto de maneira bastante simples, mas o seu significado espiritual é para nós de muita e elevada importância. O Senhor tinha falado da raposa e da galinha, e neste contexto convém lembrar que também mencionou o lobo. O Senhor afirma que o lobo dispersa, João 10, versículo 12. E Paulo também adverte contra os lobos vorazes que não pouparão o rebanho, Atos 20, versículo 29. Fica aqui agora uma séria pergunta a todos os que querem servir ao Senhor. Faça-o conforme a sua vontade e em consonância com as revelações da Escritura?
Como faz bem percebermos, servos do Senhor, que por meio do seu ministério desligam as pessoas de si próprios e conduzem-nas ao Senhor Jesus. Por outro lado, como entristecem as palavras do apóstolo dirigidas aos anciãos de Éfeso. Haviam de se levantar homens, atraindo os discípulos após si. Atos 20, versículo 30. Procuremos, pois, imitar um André, do qual temos lido, e o levou a Jesus.